alunos do primeiro ano do ensino médio. Sejam bem-vindos a mais uma aula da área de Ciências da Natureza e suas tecnologias. Eu sou a professora Isabela e vim apresentar para vocês o assunto da aula de hoje. Nós estamos trabalhando divisão celular e esse é o segundo bloco em que esse tema está sendo tratado. Meu nome é Isabela e vamos lá para o cronograma das aulas do terceiro bimestre. Então, a gente já teve 2 aulas de fisiologia celular, 2 aulas de metabolismo energético e essa é a segunda aula sobre divisão celular. A gente conclui o terceiro bimestre exatamente com esse bloco de aulas aqui, tá bom? Bom, vamos relembrar que habilidade a gente já está trabalhando hoje. Então, é a habilidade 303. Interpretar textos de divulgação científica que tratem de temáticas das ciências da natureza disponíveis em diferentes mídias, considerando a apresentação dos dados, tanto na forma de textos como em equações, gráficos e ou tabelas, a consistência dos argumentos e a coerência das conclusões, visando construir estratégias de seleção de fontes confiáveis de informações. E aí, eu estou trazendo para vocês esse texto que tem como título Supervilão Coringa, né? Você se lembra do Coringa? É aquele supervilão do Batman, esse mesmo. A gente já começou a interpretar esse texto e se você apontar a câmera do seu celular aqui para esse QR Code, você vai conseguir acompanhar junto comigo. O que esse texto faz? Ele faz uma analogia entre o Coringa, que é esse supervilão, né? E o Câncer, que é também um supervilão celular. Então, quem é o Coringa? Ele é super criminoso, louco, genial, anárquico e destrutivo. O Coringa causa um caos na cidade, né? E o Câncer, que também é um supervilão, emerge da multiplicação desenfreada de uma célula que se torna um sociopata celular, assim como o Coringa lá do Batman. Bom, a gente viu na aula anterior um ciclo, né? Um esquema, na verdade, de como que a gente tem divisão celular no nosso organismo. E a pergunta para a gente problematizar essa aula é a seguinte: você já pensou em como você foi gerado? Analise esse GIF aqui junto comigo. Então, a gente tem aqui espermatozoides que vão se aproximando dessa célula central, né? A fecundação, início aqui de divisão celular, né? E aí, essa divisão celular dando continuidade, vão formar células, tecidos e órgãos que originam você, né? Bom, a gente tem, as células apresentam, na verdade, um ciclo de vida. Então, vamos relembrar esse ciclo, que eu já até comecei a falar sobre ele na aula anterior. Bom, toda célula, eu vou colocar na forma de um círculo, tá? Esse ciclo celular. E nesse pedaço de pizza aqui, ó, a gente tem os processos de divisão das células, que a gente sabe que pode ser do tipo mitose ou meiose. E as células passam por uma outra fase que a gente chama de intérfase, que eu vou destacar aqui com outra cor. Que a intérfase é o seguinte, é a fase em que a célula não está sofrendo divisão, tudo bem? A intérfase é dividida em 3 momentos, momento G1, momento S e momento G2. No momento G1, a célula está fazendo as funções que ela tem programada. Tá? Por exemplo, uma célula hepática está lá produzindo enzimas, né? Enzimas que vão ajudar no processo de metabolização dos alimentos que a gente come. Uma célula da glândula salivar está produzindo lá a amilase que vai digerir o amido que a gente come. Então, na fase G1, a célula está em pleno funcionamento, tá? Na fase S significa síntese.
é o momento em que os cromossomos são duplicados, tá? Bem, os cromossomos lá na fase G1 apresentam uma cromátide, que eu estou representando aqui, e na fase S, essas cromátides são duplicadas, tá? E são formadas as cromátides irmãs. Vai ser muito importante esse conceito aqui nessa aula. Uma cromátide que é irmã da outra, como a gente está vendo aqui nesse desenho, apresenta exatamente os mesmos conjuntos de genes, tá? Idênticos, porque, afinal de contas, ela foi proveniente da duplicação da cromátide original, tá? Bom, na fase G2, a célula já está pronta para iniciar a divisão celular, então ela dá alguma ajustada em outras questões, ali, principalmente no citoplasma, para que a divisão efetivamente aconteça. Existem células que nunca entram em divisão, tá? Que ficam ali na fase G1 a vida toda delas. É o caso, por exemplo, das células neuronais. Os neurônios não têm uma capacidade enorme, né, de sofrerem divisão. Então, eles ficam ali fazendo a sua função durante toda a vida do indivíduo, né? E existem células que fazem esse processo muitas vezes. É o caso das células epiteliais. Então, elas têm uma capacidade de renovação enorme, né? E isso reflete, tá, na função do tecido. Bom, a gente viu que divisão celular são processos que têm como principal objetivo a produção de novas células, né? Então, a gente divide para multiplicar, que é aquele raciocínio um pouco diferente da matemática que a gente falou na outra aula, né? A mitose, que também a gente falou na outra aula, tem como objetivo principal formar células somáticas. Opa, peraí, mas células somáticas, o que é isso? Células somáticas são células do nosso corpo. São células que fazem parte de praticamente todos os tecidos, com exceção das gônadas, né? Ovários, testículos, onde a gente vai ter essencialmente meiose, tá? Bom, essas células somáticas, então, funcionam como blocos de construção e elas servem para renovar tecidos, regenerar lesões, desenvolver o embrião após a fecundação e promover o crescimento do organismo pluricelular. A gente já explorou as fases da mitose na aula anterior, tá? E a gente até tem aqui para relembrar como que essa dinâmica acontece. Então, a gente tem aqui a prófase, a segunda fase que é a metáfase, a terceira que é a anáfase, telófase e a citocinese, que é a separação efetivamente dessas duas células. Só uma observação, citocinese não é fase de divisão celular, tudo bem? Ela acontece logo após o término da divisão. A telófase é que é a última fase. E vamos agora explorar essa tal de meiose, né? A meiose apresenta como único objetivo a formação de células sexuais, ou seja, de células que são reprodutivas. A gente tem aqui no slide a representação do espermatozoide, que é a célula reprodutiva masculina, e a representação do óvulo, que é a célula reprodutiva feminina. Existem algumas diferenças morfológicas entre essas duas células. Por exemplo, o óvulo é uma célula muito maior do que o espermatozoide, né? Ele tem uma quantidade de citoplasma grande, que vai ajudar inclusive na nutrição do embrião lá no início do seu desenvolvimento na cavidade uterina, tá? Já o espermatozoide apresenta essa cauda, né, que permite que essa célula seja móvel. Então, o espermatozoide precisa se mover até encontrar o óvulo ou ovócito 2, que é a fase, né, que esse gameta é liberado lá na ovulação, tá? E então essa célula masculina, né, precisa encontrar esse ovócito para que aconteça a fecundação. Note que a gente ainda tem em torno do óvulo essa tal de zona pelúcida, corona radiata, que são verdadeiros obstáculos para os espermatozoides.
Mas como é que eles resolvem esses obstáculos? Tá vendo o acrosoma, que está aqui lá no ápice da cabeça do espermatozoide? Esse acrosoma carrega enzimas que vão destruir essa zona pelúcida e essa corona radiata. Vão perfurar essas duas camadas que protegem o óvulo, tá? E por isso, na verdade, a fecundação, né, ela depende de vários espermatozoides, mas efetivamente somente um que consegue entrar ali no óvulo. Bom, a meiose é um processo que acontece em duas etapas, tá? Então a gente tem a meiose 1, que culmina na produção de 2 células haploides, e a meiose 2, que culmina na produção de 4 células haploides no total. Observem isso aqui, observe essa ploidia, né? Representado por essas letras que estão aqui dentro dessas células, né? Então, inicialmente, a célula que sofre meiose é diploide, ou seja, tem um conjunto máximo de cromossomos da nossa espécie. Então, a gente tem 46 cromossomos nas células somáticas. E logo na meiose 1, esse número cai pela metade, né? Então, essas 2 células resultantes dessa primeira etapa da meiose já são haploides. Tem 23 cromossomos lá no núcleo, tá? Só que são 23 cromossomos duplicados, tudo bem? E na segunda fase da meiose, na segunda etapa da meiose, que é a meiose 2, existe uma manutenção do número de cromossomos, mas no final a gente vai ter cromossomos simples. Quais são as fases da meiose? É bem semelhante, tá? Os nomes aí são bem semelhantes à da mitose. A meiose 1 ocorre nessas 4 fases. Prófase 1, anáfase 1, vamos na sequência. Prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1 é a 4ª etapa da meiose 1. E a meiose 2 também tem essas mesmas 4 fases, prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. E aí eu quero explorar com vocês as características dessas fases. Você se lembra o que acontece na prófase? A prófase é aquela fase em que ocorre o desaparecimento da carioteca e o início da formação do fuso acromático, tá? Para explicar a meiose, eu vou considerar 2N igual a 4, tudo bem? Ou seja, vou desenhar aqui 4 cromossomos no meu núcleo celular. Os cromossomos começam a surgir, né? O DNA começa a se condensar e na metáfase 1, olha que interessante, já não tem mais o núcleo e os cromossomos homólogos se organizam na placa metafásica lá no centro da célula com a ajuda do fuso acromático. E nessa fase acontece, entre a prófase e a metáfase 1, acontece uma coisa muito importante, que eu quero explicar aqui na nossa outra tela. Bom, a meiose é uma importante fonte de variabilidade genética. A gente tem nas nossas células cromossomos que são homólogos, né? Ou seja, eles carregam o mesmo conjunto de genes. E na prófase 1, segmentos desses cromossomos podem ser trocados. Vou colocar aqui com uma cor diferente para a gente conseguir enxergar, tá? Então, como é que a gente consegue observar isso, né? Então, aqui, um segmento desse cromossomo verde, ele vai para o cromossomo homólogo desenhado aqui em branco, e esse segmento do cromossomo homólogo branco, ele vem aqui para o seu par, né, que está representado aqui em verde. Esse evento, chamado de permutação, aumenta a variabilidade genética dos indivíduos, tá? E ele acontece nessa etapa inicial da meiose, que é a meiose 1,
né? Voltando para cá, como é que é a anáfase, né? Na anáfase, a gente vai ter, lembra o que a Ana faz? A Ana separa, né, gente? A Ana é do mal, lembra disso? Só que ela não separa cromátides irmãs ainda. Ela separa cromossomos homólogos. Então, essa é uma diferença importante entre mitose e meiose, tá? E na telófase, a gente vai ter a produção de 2 novos núcleos celulares. E aí eu quero que vocês observem, né? Que a gente iniciou lá na prófase 1 com 4 cromossomos e terminou a meiose 1 com 2 cromossomos em cada célula filha, tá? Bom, na meiose 2, a gente vai ter um processo semelhante ao que acontece com a mitose, tá? Porém, a gente já tem a metade do número de cromossomos ali daquela espécie. Então, lá na prófase, a gente vai ter a desintegração do núcleo celular, a formação do fuso acromático e os cromossomos vão começar a ser formados a partir da condensação do DNA. Na metáfase 2, esses cromossomos ficam dispostos lá na placa metafásica, com a ajuda dos fusos acromáticos que são produzidos pelo centríolo. E na anáfase 2, adivinha quem vai ser separado? Vai ser separada a cromátide irmã, né? Então, essas cromátides são puxadas para os polos opostos da célula, para que na telófase 2 a gente tenha a reintegração do núcleo celular, né? E a desintegração dos fusos acromáticos e tal. E observem que a gente tem no final, né, 2 células. Então, vamos lá, 2 células, né, com um número de cromossomos. Opa, só desenhei um cromossomo a menos, pronto, agora sim. Com o número de cromossomos reduzido pela metade, né? Então, vocês conseguiram perceber a diferença entre a meiose 1 e a meiose 2? Então, na meiose 1, onde é que a gente tem pontos a se destacar aqui, né? Na prófase 1 acontece, olha lá no quadro, a permutação, né? A permutação é essa troca de segmentos do cromossomo que vai aumentar a variabilidade genética, né? Então, esse é um evento importante da prófase 1, da meiose 1, tá? E na metáfase 1, os cromossomos homólogos é que vão se organizar lá na placa metafásica da célula, né? Agora, anáfase e telófase, na anáfase 1, a gente tem a separação dos homólogos e a telófase, a reintegração da carioteca, a desintegração do fuso acromático do centríolo, né? E seguido da citocinese, que é a divisão de fato do citoplasma, formando as 2 células filhas. E na meiose 2, a gente tem um processo mais semelhante ao da mitose, né? Então, tem todas aquelas características das fases. Aqui, como não tem mais cromossomo homólogo, eles vão se organizar sem serem pares de homólogos. Na anáfase 2, separação das cromátides irmãs e a telófase culminando na citocinese com a produção de 2 células filhas haploides, certo? Bom, qual que é o objetivo mesmo da meiose? Formar células gaméticas ou células reprodutivas. Lembre-se que meio significa metade, né? Então, são células que têm a metade do número de cromossomos. Então, a gente aprendeu hoje, né, nesta aula sobre a meiose, né, os seus objetivos, as suas fases, né? Fizemos representações desse processo e entendemos também que a variabilidade genética é exatamente gerada nesse tipo de divisão celular. Aqui estão as referências da nossa aula. Eu agradeço mais uma vez a sua atenção e eu espero que a gente se encontre de novo para o 4º bimestre. Tchau, tchau!